Amém. Temos falado sobre oração e é algo que arde o nosso coração, né? Até rimou, oração com coração, olha só. E eu sei que Deus sempre, quando nós lemos a palavra dele, mesmo que já lemos e vamos ler novamente, isso tem como ser novo no nosso coração, amém? Você concorda comigo? Quando você está lá lendo, estamos terminando, né, o Novo Testamento, e você já fez isso no primeiro semestre, você já fez isso o ano passado, mas é verdade ou não de que muitas vezes quando você lê o mesmo versículo, fala diferente ao seu coração? É verdade ou não é? E eu creio que o que eu quero compartilhar hoje, talvez você pode dizer, mas eu já sei até decor esse texto. Eu já ouvi tantas pregações sobre esse texto, mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo quer trazer sobre nós algo novo diante desse texto, amém? Todos nós podemos fazer melhor. Todos nós temos desafios. Eu tenho um desafio enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto líder. Eu tenho as minhas crises, as minhas lutas. Eu tenho áreas que eu preciso melhorar, áreas que eu preciso deixar de lado, áreas que eu posso fazer melhor, áreas que muitas vezes eu avanço e depois, às vezes, eu falo, puxa, eu podia ter avançado um pouquinho mais, por que será que eu não avancei? E esse tem sido o meu desafio nesses dias. Entender que a oração é uma estratégia que me leva para perto de Deus. A oração é uma estratégia que muda o meu coração. A oração é uma estratégia que transforma a minha mente, que me faz pensar diferente. Mas como? Como um robozinho? Como algo que programado? Não. Como uma mulher que é filha de Deus, que ama Deus e que pode avançar diante dos desafios. Amém? E eu creio que isso faz sentido para nós nessa noite, nós vamos poder entender. Quero que você abra comigo, se você estiver aí com o seu celular ou com a sua Bíblia física. Nós também projetamos aqui, você pode acompanhar pelo telão, mas eu também quero te dizer, acostume-se a usar a palavra de Deus. Também quando estamos juntos. Ah, pastora, minha Bíblia está lá em casa, eu leio todo dia. Se você quiser, eu posso te mostrar a minha fichinha, ela está completa. Amém. Mas quando nós também usamos essa palavra, sabe que ela também é um testemunho? Hoje nós entramos no elevador, não sei se a Ana Lígia, o Lucas e o Carlos, que estávamos juntos, não sei se eles viram, mas nós estávamos com a Bíblia, e a hora que nós descemos tinha um casal, ele olhou para a Bíblia assim, né? E eu falei, puxa, podia ter falado alguma coisa, né? Quando eu falo que isso é testemunho, porque quando eu carrego essa Bíblia, quando eu venho para a igreja com essa Bíblia, eu estou dizendo para mim mesmo, para as pessoas ao meu redor, ei, eu amo essa Bíblia. Ei, eu vivo essa Bíblia. Se você quiser, você pode amar e viver essa Bíblia. Estes são dias que Deus deseja que nós possamos fazer a diferença por onde nós passamos. E muitas vezes, isso é um gancho. Muitas vezes as pessoas estão acostumadas a ver cristãos com a Bíblia para cima e para baixo, mas às vezes a vida não condiz. E como eu disse, sempre podemos melhorar. Mas nós podemos ser uma igreja que está no processo de crescimento, de amadurecimento, mas uma igreja que ama essa palavra e que pode usar as oportunidades para influenciar outras pessoas. Amém? Então fique aí também, né, esse desafio para você. Filipenses 4, versículos 6 e 7. É tão lindo esse texto e já faz alguns anos que eu memorizei. E como eu uso esse texto no meu dia a dia, quando eu estou diante das situações, das circunstâncias. E como memorizar a palavra de Deus é uma chave para nós. Muitas vezes nós estamos nos lugares que não dá tempo de pegar o celular e abrir lá na Bíblia. Ou você não está carregando a sua Bíblia, mas se você sabe de memória, aquilo salta na sua mente e aquilo se torna vida no meio da situação, amém? E aí em Filipenses diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, necessidades, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Há muitas versões, e você pode memorizar na versão que você quiser. Mas o que eu quero dizer para você é que aqui nesses 2 versículos, há algumas chaves, há algumas estratégias que podem destravar no nosso coração o quanto a oração muda a nossa vida.
E eu quero dizer uma frase que nós ouvimos esses dias, e eu e o Carlos fomos muito impactados. A frase é de uma pastora e ela diz assim: quem olha para fora, sonha. Mas quem olha para dentro, muda. Quem olha para fora, sonha. Mas quem olha para dentro, muda. Olhar para dentro de nós. E eu quero dizer para você que orar é um caminho que nos aproxima de Deus. E quanto mais nós oramos, mais nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós. Para dentro. E isso com certeza irá gerar mudança. Muitas vezes estamos querendo as mudanças, queremos uma vida diferente, queremos deixar hábitos que nós sabemos que a palavra nos diz que precisam ser deixados para trás, mas não conseguimos, e patinamos, e tentamos, e nosso entendimento não tem graça para entender as situações, e nós ficamos ali, mas é ou não é? Tantas perguntas, tantas questões, mas eu quero dizer para você, quanto mais nós orarmos, mais teremos entendimento daquilo que Deus tem para nós. Mais irá gerar no nosso coração mudança, restauração, fortalecimento, avanço em todas as áreas da nossa vida. E quando nós oramos e olhamos para dentro de nós, esse relacionamento muda e muda o nosso coração, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, as nossas escolhas. Eu comecei dizendo que todos nós estamos num processo, e isso é verdade. Não é porque somos pastores ou somos líderes que somos melhores do que os outros. Nós temos os nossos desafios e nós precisamos orar cada vez mais. Temos ouvido aqui que se Jesus orava, por que é que nós não vamos orar? Esses dias também ouvimos o quanto que outras pessoas oram, o quanto que o judeu ora por dia, o quanto que o muçulmano para e faz ali a oração dele. E quando você pensa nisso e nós olhamos para nós e falamos, puxa, somos cristãos, temos a palavra de Deus, temos a vida de Deus, de Jesus em nós, e quanto é que nós estamos fazendo? É engraçado, às vezes nós olhamos, por exemplo, para o muçulmano, que ele tem lá, chegou a hora, onde ele estiver, não é assim? Ele para, ele ajoelha e ele ora. E você e eu? O quanto temos orado? E você e eu? Que sabemos que essa palavra é a verdade e queremos viver através dela. Que o Senhor nos dê graça para alinharmos aquilo que precisamos alinhar no nosso coração. Amém? E aí, dentro desses 2 versículos, quero ler mais uma vez. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Primeiro aspecto que eu quero compartilhar, aqui nós estamos entendendo que não há necessidade de andarmos ansiosos. A ansiedade talvez é um dos desafios maiores que estamos vivendo hoje em dia. A ansiedade é algo que nos consome, que traz medo, que traz insegurança, que traz desespero, que traz tristeza, que traz solidão. Porque nós nos afastamos das pessoas por causa da ansiedade. E aqui, quando nós lemos, não andeis ansiosos. Sabe, quando nós estamos ansiosos, nós deixamos de enxergar o propósito de Deus. E no meio do processo, nós estacionamos por causa da ansiedade. Ela nos faz parar, ela nos paralisa. E aí nós perdemos o sentido de propósito. Porque a ansiedade nos segura, a ansiedade nos afasta de Deus e das pessoas. E aqui, quando diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, diga comigo, por coisa alguma. É por coisa alguma. Não é por uma super ansiedade, mas é por qualquer coisa. Sabe que isso é um exercício.
um exercício da vida cristã, um exercício de identificar áreas de ansiedade. Dependendo da sua personalidade, e você nasce com a sua personalidade, dependendo do seu temperamento, que ele é desenvolvido por causa da situação e das circunstâncias e do ambiente que você vive. Então, independente da sua personalidade, do seu temperamento, talvez você não é tão ansioso, isso não é um problema para você. Talvez você lide bem com isso, mas alguns de nós não lidamos muito bem. A ansiedade vem e rouba o nosso sono. A ansiedade vem e tira de nós a alegria, a vontade de estarmos em família. A ansiedade rouba de nós a alegria de irmos trabalhar. Então, quando nós olhamos para essa parte desses versículos que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Claro que Deus está disponível para nos abençoar e nos dar graça para vencermos isso. Mas há uma parte que é nossa. Eu preciso olhar para o meu dia a dia e dizer: opa, essa situação, essa circunstância, a pessoa que eu vou encontrar, o que eu preciso dizer, pode ser ou já está ou poderá gerar ansiedade. Então, antes de que isso aconteça, uma luzinha precisa acender dentro de nós. O Espírito Santo está disponível para nos ajudar nesse processo. Precisamos orar e dizer: Espírito Santo, me faz enxergar áreas de ansiedade. Espírito Santo, me faz identificar situações que eu preciso usar a sua palavra antes mesmo da ansiedade chegar. Mas a ansiedade é algo que está aí no nosso coração. Porém, há um caminho: entregar ao Senhor a nossa ansiedade. Toda a nossa ansiedade. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, está aqui, ó, está difícil, eu não dou conta, eu não sei o que vai acontecer, isso está me envolvendo, isso está me atingindo, eu estou ansioso, mas eu quero entregar isso nas Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que eu conheço e que eu sei que o Senhor está no controle. Sabe que quando nós oramos, uma clareza maior do propósito de Deus vem sobre nós. Quando eu paro e falo: Deus, está aqui a minha ansiedade por essa questão no meu trabalho essa semana. E quando eu paro e eu oro e eu entrego, e daqui a pouco eu oro novamente, depois eu oro mais uma vez, mas eu estou insistindo nessa oração. Sim, eu estou insistindo, porque eu conheço o meu coração e eu não quero que a ansiedade me controle. Quando eu faço isso, algo diferente começa a acontecer no nosso coração, que é o que diz aqui o versículo. Mas antes de continuarmos, eu quero ler para você uma definição de propósito. E quando eu falo que quanto mais nós oramos, mais nós enxergamos o nosso propósito, isso é fato, isso é verdade. E o significado de propósito, e eu quero, antes de ler, te perguntar: você sabe qual é o propósito da sua vida? Você consegue responder dentro do seu coração qual é o propósito da sua vida? Se talvez você não tenha certeza, talvez você precise dizer: Deus, traz clareza para mim do propósito que o Senhor tem para a minha vida. E a definição de propósito que eu encontrei é assim: é a certeza da direção e do significado do que eu preciso fazer e o porquê eu estou neste mundo. Quando nós temos certeza do nosso propósito, as coisas começam a se alinhar segundo a palavra de Deus. Mas se a ansiedade está no meu coração, eu não consigo enxergar esse propósito. Talvez um tempo atrás eu tinha mais clareza desse propósito, mas o que eu estou vivendo, os meus desafios, estão influenciando o meu coração, estão gerando ansiedade no meu coração, e eu não estou enxergando esse propósito. Mas há uma chave: a oração nos liberta da ansiedade. A oração nos leva para perto de Deus. E quando estamos ali em oração, o nosso coração começa a mudar, porque nós estamos olhando e sonhando para dentro de nós. Continuando, o texto diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Quando diz que precisamos em tudo pela oração e súplica e choro,
e palavras, mas também com ação de graças. Sabe, quando nós estamos frente aos desafios, e eu quero te lembrar nessa noite, que o processo da vida cristã, o final dele é o propósito. Só que muitas vezes nesse processo, ou nós demoramos, ou nós retrocedemos, ou nós estacionamos no processo. E o nosso propósito fica um pouco mais distante. Mas quando nós entendemos que o processo que nós estamos passando, os desafios, sejam eles de saúde, sejam eles financeiros, sejam eles de relacionamento, sejam eles de profissionais, sejam eles quais forem, quando levamos diante de Deus as situações e as circunstâncias, então esse processo fica mais fácil. Então nesse processo eu tenho na caminhada a igreja que me ajuda, que me fortalece. Por isso nós temos células aqui na igreja, porque a célula é um grupo menor, pequeno, em que um irá se preocupar com o outro, em que um irá ajudar o outro a crescer e avançar. E a oração faz parte desse grupo. E a oração envolve a nossa vida nesse sentido. Agora, tudo que está gerando ansiedade no nosso coração, nós precisamos entregar para o Senhor. Daqui a pouco nós vamos parar e nós vamos praticar. Se você quiser, você vai poder ter uma experiência nessa noite sobrenatural. Porque a palavra de Deus é sobrenatural. Ela não depende de mim e de você. Ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Diga comigo, a palavra de Deus é suficiente. Porque ela é tudo. Agora, se eu não tomo posse, então eu estou perdendo nesse processo. E eu quero abrir um parênteses e eu quero te fazer uma pergunta. O que tem gerado ansiedade no seu coração? Meu casamento, meus filhos, minha vida financeira, meus relacionamentos, talvez você tenha uma lista. Mas eu quero que você pense uma coisa que mais tem sido forte de ansiedade no seu coração. Talvez aquilo que você acorda e é a primeira coisa que vem na sua mente. Talvez aquilo que você no seu dia a dia, mesmo envolvido profissionalmente, de vez em quando aquilo te toca, aquilo te dói. E você se lembra daquela situação e você começa a ficar ansioso. Aquilo começa a gerar ansiedade no seu coração. Eu quero que você pense isso da sua vida, porque no final nós vamos orar juntos, nós vamos ter uma experiência e você vai apresentar essa ansiedade. Mas eu tenho 3, 4, 5, não posso apresentar as 3, 4, 5? Até pode, mas eu queria que você fizesse exercício de uma coisa, porque você leva uma coisa diante de Deus e você terá com certeza experiência sobrenatural todas as vezes que você fizer isso, porque essa palavra nos garante isso. Não sou eu que estou dizendo, mas é essa palavra que está dizendo. Então, o que será que tem gerado ansiedade no seu coração? Sua vida financeira, seus relacionamentos, o futuro, a incerteza do futuro, o que acontecerá amanhã, o que acontecerá daqui 5 anos, daqui 10 anos, como eu estarei, o que acontecerá na semana que vem, no final do ano, no próximo ano. Ou talvez o que tem gerado no seu coração são sombras do passado. Sombras de situações e circunstâncias do passado que te machucaram, que te atingiram e hoje parece que você tem receio de viver coisas parecidas. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós vamos avançar nesse processo, nós vamos deixar o passado para trás, as experiências, as circunstâncias, as situações, vamos deixar para trás e vamos avançar para vivermos o presente, para desfrutarmos do futuro que Ele tem para nós, amém? Esse é um desafio para nós. E quando diz ação de graças, eu quero dizer para você que a gratidão, que a ação de graças é gratidão, né? Que a gratidão, ela libera sobre nós algo bem interessante. A dopamina, que é um neurotransmissor que atua em várias funções do organismo. Sabe quais? Motivação, bem-estar emocional,
aprendizagem, controle motor. Olha só quantas coisas. Comprovadamente diz que a gratidão libera esse neurotransmissor. E é interessante porque neurotransmissor é uma substância química que transmite sinais entre as células nervosas do nosso cérebro. Olha que interessante. Então, todas as vezes que nós paramos e levamos a nossa ansiedade diante do Senhor, com ação de graças, alguma coisa acontece no nosso físico. Alguma coisa acontece. E sabe que nós estávamos lá em casa, eu e o Carlos, lendo um pouco sobre a neurociência, que é algo que a gente entende que a ciência está aí apenas para dizer que a palavra de Deus sempre foi a verdade. É interessante isso, porque ela está descobrindo coisas que nós já sabíamos. Aqui nesse texto, quando está dizendo isso, é o que eu quero ler para vocês aqui. É o que o doutor pós-PhD em neurociência, doutor Fabiano de Abreu Agrela, olha o que ele diz. A oração tem impacto no funcionamento cerebral. É a ciência, estudando, descobrindo. Durante a oração, há uma ativação de regiões específicas, como o córtex pré-frontal, medial e o córtex cingulado, posterior e anterior, partes normalmente relacionadas à autorreflexão, mas com ligações também com a empatia. Além disso, ela também ajuda a reduzir a atividade que gera o estresse e questões emocionais. Diga comigo, é a ciência falando sobre oração. Diga comigo, mas Filipenses 4, 6 e 7. Há muito tempo nos ensina sobre oração. E uma outra pergunta, o quanto é que nós temos usado essa estratégia de oração? O quanto é que nós temos nos apropriado dessa verdade? De que a oração é vida para nós. E quando diz aqui sobre agradecimento, sobre a gratidão, eu quero ler com vocês Hebreus 11 e 1. Porque de repente você diz, mas como é que eu vou levar a minha ansiedade diante de Deus, a minha preocupação, e vou agradecer por uma coisa que eu ainda não estou vivendo? E aí eu quero te lembrar nessa noite. A fé te coloca em lugares que você jamais imaginou. É por isso que você vai sim levar a sua ansiedade, entregar ao Senhor com ação de graça, já entendendo que logo, logo a situação irá se alinhar com a palavra de Deus. E olha o que diz em Hebreus 11, 1. A fé é a certeza do que não se vê. A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Oração e fé caminham juntos. Oração e fé nos impulsionam no processo da nossa vida cristã para chegarmos no nosso propósito do jeito que Deus tem determinado para que possamos chegar. E quando nós pensamos nisso, muitas vezes nós desanimamos. Mas eu vou entregar para o Senhor a minha ansiedade, eu vou colocar diante dele o meu coração, mas ainda não aconteceu. Aquilo não mudou, a resposta não veio. Olha o que eu tenho vivido, olha as situações. Mas eu quero dizer para você, mais uma vez, a fé nos coloca em lugares que nós jamais imaginamos. Quando cumprimos, quando nos apropriamos dessa palavra, a fé age em nosso favor. A ação de graças, a gratidão, faz bem para o nosso coração, faz bem para quem está ao nosso redor. E sabe mais uma coisa? Agrada ao coração de Deus. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Depois coloca para mim, por favor, Salmo 50, 23, tá bom? Então olha lá.
Deem graças em todas as coisas, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é dei graças quando está tudo ótimo, quando está tudo bem. Talvez seja mais fácil quando está tudo bem, mas sabe que também quando está tudo bem, muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer. Nós desfrutamos do tudo bom, do tudo bem, e nós nos esquecemos de agradecer. Mas aqui está dizendo em todas as circunstâncias, todas, não dá margem para que nada saia de todas. Todas, não há exceção. Em todas, quer dizer todas, sejam elas pequenas ou grandes, fáceis ou difíceis, sejam situações que você já passou e você está passando novamente, sejam situações novas, não tem problema. Se encaixa em todas. Então, em todas as circunstâncias e situações, nós precisamos agradecer, porque isso é a vontade de Deus para mim e para você, e isso agrada ao coração de Deus. Salmo 50, 23. Aquele que me oferece, o quê? Gratidão, como sacrifício, é o que me honra. Vamos ler de novo juntos? Aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Mas eu honro a Deus porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, porque eu estou numa igreja, eu estou firmado com as minhas raízes num lugar, numa comunidade, e tudo bem. Mas se você não tem sido grato, está faltando alguma coisa. E quando diz aqui, como sacrifício, diga comigo, sacrifício. Ah, que palavra que nós não gostamos. Sacrificar. Jesus já sacrificou por nós, entregou a sua vida lá na cruz, morreu por nós. Mas sabe por que aqui está dizendo sacrifício? Porque tem hora que vai ser um sacrifício agradecer. Vai ser difícil agradecer. Não teremos vontade, não teremos desejo. Nossos olhos nos mostrarão outras coisas e não o caminho da gratidão. Mas a fé nos coloca em lugares que nós jamais imaginamos. A fé trará sobre nós graça para que os nossos lábios, para que o nosso coração, para que a nossa mente sejam gratos, para que possamos em sacrifício, ou seja, dizendo para nós mesmos, eu não tenho vontade, eu não quero, não há razão para eu agradecer. As situações não me dão razão, não me dão pistas, não me dão impulso para agradecer. Mas mesmo assim, eu vou agradecer, porque eu sei que é a palavra de Deus na minha vida. Então, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas e ação de graças. E aí vem o terceiro aspecto, que é uma consequência. Diga comigo, consequência. Sabe, às vezes nós queremos paz para dormir, paz para andar, paz para trabalhar, paz para relacionar, mas muitas vezes nós não vivemos o que está em Filipenses 4:6. Nós já pulamos para o versículo 7, que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, uma paz que vem sobre nós, mesmo quando a nossa mente não entende, não enxerga e não consegue viver a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Mas para que isso seja totalmente verdade na nossa vida, nós precisamos viver o versículo 6. Porque aqui está dizendo, olha só, quero ler mais uma vez. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ponto, aqui nessa versão que eu estou lendo. E aí vem com letra maiúscula. A paz. Diga comigo, E. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite?
se eu levo a minha ansiedade, se eu entrego a minha necessidade com oração ali, súplica, mas também com ação de graças, a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, aquela paz que muitas vezes nossa mente não alcança, aquela paz que muitas vezes não encontramos ela em lugar nenhum, é essa paz sobrenatural. Por isso eu disse algumas vezes que a oração, ela é sobrenatural. A oração traz experiências sobrenaturais. Talvez não conseguimos nomear, não conseguimos deixar de uma forma que nós podemos tatear essa verdade. Mas é a fé que nos coloca em lugares que nós jamais imaginamos. E é a fé que nos faz avançar diante disso. Põe para mim, por favor, Tessalonicenses 5:17. Tem versão que diz, orai sem cessar. Olha o que essa versão diz. Orai, orem constantemente. Toda hora, todo momento, em toda situação. Dirigindo, no ônibus, andando. Ai, pastora, mas é demais, né? Não. Orai sem cessar, orai sem cessar. Jesus orou, Jesus, o Filho de Deus, enquanto esteve aqui na terra, orava. Por que será? E nós temos ouvido todos esses domingos sobre oração e nós já aprendemos. Porque essa oração fazia ele alcançar o coração de Deus. Ele tocava o coração de Deus tocava o coração dele. Ali ele recebia estratégias para a vida dele aqui na terra. Para os anos que ele precisava passar e ficar aqui. É isso que a oração traz para nós. Relacionamento com Deus. Você quer conhecer a Deus mais do que você tem conhecido? Você quer ter experiências sobrenaturais? Lance-se completamente na oração. Mas eu não sei orar. Você pode voltar algumas pregações para trás que você vai aprender a orar. Você pode ler alguns livros que nós temos dado como sugestão para você, que você vai aprender a orar. E sabe, há questões, e a oração é uma delas, que quanto mais nós oramos, mais nós queremos orar. Quanto mais nós oramos, mais aquilo alcança o nosso coração. Quanto mais nós oramos, mais aquilo mexe conosco. E sabe, a oração nos faz entender o coração de Deus, e Deus fica mais próximo do nosso coração. Há uns dias atrás eu tinha uma situação desafiadora na escola para resolver. E eu, conversando com uma pessoa na escola, eu disse para ela, olha, tal situação, eu preciso resolver. Eu disse para ela, eu vou orar. E Deus vai me dar a estratégia certa. Eu acabei de conversar com ela. Eu subi para a minha sala. Era a última aula. E eu comecei a dar a minha última aula. E no meio da aula, a solução apareceu. E eu disse, Deus, eu nem orei. Deus, eu só disse que eu ia orar. Deus, não deu tempo. Porque eu acabei a conversa, eu subi e eu vim dar aula. E olha, a solução apareceu. Por que eu estou te contando isso? Porque eu tenho tido experiências que quando eu oro, Deus responde, Deus age. Mas eu também tenho tido experiências que eu sinto que isso está me atraindo cada vez mais ao coração de Deus. Por isso, às vezes, você e eu, nós vamos apenas pensar numa situação. E o nosso coração estará tão quebrantado, envolvido pelo relacionamento com Deus, que Ele vai dizer, deixa eu abençoar esse filho. Deixa eu liberar agora. Antes dele orar, ele pode orar amanhã e eu trarei a resposta, mas antes dele orar, porque ele está pensando, porque ele está se lembrando que esse é o caminho, eu vou alcançá-lo. E eu não sou melhor do que você, eu simplesmente tenho orado com mais frequência. Não estou dizendo do que você, estou dizendo que eu tenho orado com mais frequência na minha experiência.
Somos todos iguais. Estamos todos no processo que nos leva para o nosso propósito. Você não nasceu no ventre da sua mãe, e você não cresceu, e você não se formou em alguma profissão. Talvez você já é casado ou não, ou talvez você já tem filhos ou não. Não é simplesmente para você dormir, acordar, comer, fazer seus exercícios, trabalhar, estudar, comer, dormir. Não. Há um propósito. Há um propósito. E os processos que nós temos passado, eles estão construindo o final deste propósito. O processo está nos levando cada vez mais perto para o propósito da nossa vida. Por isso, precisamos orar mais do que temos orado. Fique de pé comigo, por favor. Queria que você fechasse seus olhos. Que você colocasse seu coração diante do Senhor. Talvez o que você ouviu nessa noite, você já tem feito. Eu quero dizer para você, isso é uma pista de que você está no caminho certo. Continue, persevere, avance. Talvez o que você ouviu, algumas coisas você precisa ajustar. Talvez do que você ouviu, algumas coisas você nem entendeu direito. Busque ajuda com alguém para que você possa entender. Mas a verdade é que a fé nos coloca em lugares que nós jamais imaginamos. A verdade é que tudo pode ser mudado pela oração. A verdade é que a oração nos aproxima de Deus, que a oração nos faz entender o coração de Deus, que a oração nos torna mais humanos, não mais espirituais como temos aprendido, mas mais humanos, porque a oração nos faz olhar para o outro, a oração nos faz olhar para dentro de nós mesmos e nos faz pensar onde é que eu preciso mudar, onde é que eu preciso avançar para viver o meu propósito. Talvez de tudo que você ouviu, você está saindo nessa noite com uma pergunta: qual será realmente o meu propósito? Deus vai falar com você e vai te mostrar esse propósito. E por favor, coloca para nós Filipenses 4:6. Antes de você abrir os seus olhos, eu quero que você volte lá comigo no começo da palavra. Pegue aquele aspecto que tem gerado ansiedade no seu coração. Aquilo que tem sido mais forte. Agora abra os seus olhos, olha para mim. Nós vamos praticar essa oração agora. E o seu foco vai ser essa ansiedade. Aqui está dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração, é o que nós vamos fazer agora. E da súplica, seja com choro, sem choro, seja com angústia, sem angústia, suplicar, clamar, falar para Deus. Mas nós não podemos nos esquecer da ação de graças. Mas como é que eu vou fazer isso? Então você vai levar a sua ansiedade. Você vai nomear a sua ansiedade. Mas Deus já sabe do que eu estou vivendo. Mas Ele precisa que você fale. Quando Ele encontrou o cego, Ele disse: o que você quer que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia que ele precisava ter visão. Mas Jesus disse para ele: o que você quer que eu te faça? Então hoje, aqui, você vai sim dizer para ele qual é a ansiedade. E depois você vai dizer: Deus, eu quero te agradecer. Porque o Senhor já tem a solução. Porque o Senhor já tem a direção. Eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que tem um propósito na minha vida, que tem respostas, que tem planos. E o Senhor morreu por mim na cruz. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue que foi vertido. E hoje eu tenho acesso ao teu coração. Isso é gratidão. Eu estou te dando um exemplo. Você pode ter outros exemplos. Com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus.
E olha o que vai acontecer conosco nessa semana. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Está preparado? Você quer fazer isso comigo? Você quer ter uma experiência agora? E eu tenho certeza que na célula, nessa semana, você vai poder dizer o que aconteceu de forma sobrenatural nesse momento. Não sou eu, mas é essa palavra. Não sou eu, mas é aquele que inspirou essa palavra. Não sou eu, mas é aquele que morreu por você e por mim numa cruz. É esse Deus que está nos dando uma oportunidade. Mas olha, é uma escolha sua. Você pode fazer isso mecanicamente e isso pode não surtir efeito. Você pode dizer, eu não quero fazer, ok, tudo bem. Mas é uma oportunidade para você experimentar a graça do Senhor. Então, eu queria, se você é casado, você pode fazer isso com o seu cônjuge. Mas se não, eu queria que as mulheres procurassem as mulheres, os homens procurassem os homens. E juntos ali, vocês vão orar. E vocês vão entregar essa ansiedade. E vocês vão agradecer. E vocês vão juntos experimentar algo sobrenatural. Mas eu não posso fazer isso sozinha, pastora? Posso. Mas o corpo se edifica. O corpo se fortalece. Então vamos lá, por favor. Quem pode procurar aí alguma irmã que está sozinha, algum irmão que está sozinho? Vamos lá? Eu quero que você comece a orar. Feche os teus olhos. O seu companheiro de oração aí vai ouvir a sua oração. Vai ouvir a sua necessidade. Vai ouvir a ansiedade que está no seu coração. Se você quiser, antes de começar a orar, fala para ele. Fala para ela. Qual que é a preocupação do seu coração? O que é que está acontecendo no seu coração? Ele precisa ouvir. Mesmo o cônjuge precisa ouvir um do outro. Amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Que bom, Senhor. Como é bom a gente orar e bom ouvir as pessoas orando e sentir que Deus está respondendo as orações. Nós estamos vivendo um momento muito especial aqui. Deus está dizendo para nós que esse é o caminho. Precisamos orar. Amém? Orar uns pelos outros, orar uns com os outros. Que privilégio estarmos aqui essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, abençoa-nos muito. Senhor, alargue as fronteiras do nosso território. Senhor, estenda sobre nós tuas mãos. Senhor, livra-nos de todo mal. Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor levante sobre nós o seu rosto, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz da sua face, que o Senhor nos dê a sua paz. Senhor, com essas palavras nós colocamos a sua bênção sobre nossa vida, nossa casa, sobre a nossa família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e acima de tudo nós oramos por esse país. Senhor, alcança esse país. Senhor, chove como com chuvas de bênção sobre esse país. Senhor, levanta uma multidão de homens e mulheres que oram por essa nação. Senhor, os homens te obedecem mesmo sem querer. O Senhor governa sobre todo e sobre todos. Quem é o Rei do Universo? Quem é o Rei do Universo? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, esse é o Rei do Universo. Oramos, Pai, pelo nosso presidente. Pai, que o Senhor domine sobre esse homem. Oramos, Senhor, pelo nosso Congresso Nacional.
Que o Senhor domine sobre o Congresso Nacional. Senhor, oramos, Pai, pelo Poder Judiciário. Que o Senhor domine sobre o Poder Judiciário. Senhor, oramos, Pai, pelos governadores desse país. Que o Senhor domine sobre eles. Oramos, Pai, pelos vereadores, Pai, e pelos prefeitos das cidades. Que o Senhor domine sobre eles. Oramos, Pai, pelos deputados, Pai, dos estados. Que o Senhor domine sobre eles. Senhor, o Senhor governa sobre todos, Senhor. Pai, que tenhamos uma semana de paz e de oração. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Até semana que vem. Olá, fique atento à programação do mês de novembro aqui da nossa comunidade. No dia 19, terça-feira, véspera de feriado, às 20 horas, teremos as formaturas da nossa Escola de Treinamento Bíblico e também do curso Casados para Sempre. Participe, venha prestigiar os formandos. No dia 30, reunião de líderes de células às 17 horas e em seguida, Dipper às 19h30. E para você já se programar, anote agora algumas datas importantes em nossa agenda para o final desse ano e o início do próximo ano. Então, como você sentiu quando aconteceu? Quando o que aconteceu? O nascimento dele. Quando José o entregou para mim, não foi nada parecido com o que eu esperava. Bom, era como tudo que eu já tinha ouvido falar sobre ter um bebê, mas eu esperava que fosse completamente diferente. Eu tive que limpá-lo. Ele estava com frio, estava chorando. E ele precisava da minha ajuda. Da minha ajuda. Uma adolescente de Nazaré. Na verdade, isso me fez pensar por um momento. Este é mesmo o Filho de Deus. José depois me disse que por um momento ele pensou o mesmo. Mas sabíamos que ele era. Dia 15 de dezembro, domingo, às 18 horas, teremos o nosso culto especial de Natal. Essa é uma ótima oportunidade para você convidar alguém para participar de uma noite incrível em que celebraremos juntos o nascimento de Jesus, o menino que mudou a história da humanidade, que mudou a sua história e a história da sua família e que deseja mudar a história de tantas outras pessoas através de você. Então, não perca! Nossas células e a reunião de oração estarão em recesso do dia 16 de dezembro até o dia 28 de janeiro. O retorno de todas as células está previsto para o dia 29 de janeiro, quarta-feira, às 20 horas, com todas as células juntas aqui na igreja. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.